Bora começar mais uma live aqui no perfil. Se você ainda não me conhece, eu sou a Elisa Marcelino e hoje eu tenho um convite muito especial para vocês, que é assistir essa live junto comigo aqui no ao vivo ou na gravação, que é sobre Nem Puta, Nem Santa, Apenas Você. Como a sua sensualidade pode transformar a sua relação com o prazer e a sua energia feminina. Se vocês ainda não me conhecem, né? Eu sou a Elisa Marcelino, a criadora de projeto de sexualidade uterina e de alquimia sexual feminina. E para a gente falar sobre sensualidade, hoje eu tenho uma convidada mais do que especial, que eu conheço as músicas, que eu admiro à distância já faz, não vou dizer uma década, porque eu não sei exatamente qual foi o ano que ela gravou o álbum, né, do grupo Melissas, mas que eu tive a oportunidade desde o começo da minha caminhada com o sagrado feminino, há mais de 10 anos atrás. Foi um dos marcos assim muito importantes, né, da produção da música brasileira voltada para o trabalho do feminino. E para mim foi muito marcante, porque eu nunca vou esquecer como aqui em casa, se vocês não sabem, né, eu sou a terceira de 3 mulheres, filhas da minha mãe. E a gente começou no Sagrado Feminino há mais de 10 anos, 13 na verdade, eu tinha 20 anos na época, e eu lembro que foi um marco, né, a produção das músicas do grupo Melissas, da Lili, e para mim então é sempre muita honra ter essa convidada especial, especialmente por acompanhar, reconhecer a jornada dela enquanto profissional, mas acima de tudo ver outras mulheres com uma idade muito parecida com a minha, acredito eu, talvez eu seja mais velha, mas que desde nova está fazendo um trabalho de autoconhecimento e reconexão e de desconstrução contínua, né? Que não ficou parada e fixa ao longo dos anos, mas que está em constante movimento e transformação para a sua verdade. Né? Eu acho que nisso a gente se identifica muito, eu me identifico muito com ela e é muito gostoso poder acompanhar. Então saibam que é uma grande honra receber a Lili e vou aqui abrir então para chamar ela e é muito especial. Vou colocar aqui para aceitar. Um trabalho muito forte, não só com o sagrado feminino, mas com o despertar do erotismo e da sensualidade. Muito fantástico, viu? Seja bem-vinda, Lili. Obrigada, obrigada. Obrigada pela apresentação. Muito legal. Ai, eu vou ficar emocionada. Ai, é muito, para mim realmente é muita honra te ter aqui, né? Você sabe que eu checo seu trabalho, ó, há anos a fio. Para mim realmente é muito gostoso ver também como pessoas da mesma idade que eu, que estão num trabalho muito sério e que não fica estagnado ao mesmo modelo que a gente aprendeu há 10, 15 anos atrás do que era o feminino, o que era o arquétipo feminino. E essa permissão da vulnerabilidade e desenvolver muito o trabalho autoral, né? Que precisa ter essa transformação interna para a gente colocar a nossa voz no mundo. E isso demanda muita coragem, principalmente de nós, que não que seja melhor ou pior, não é isso, mas principalmente de pessoas que estão entrando nessa geração, que a gente entrou muito nova nessa geração de sagrado feminino, que agora deu um boom, mas há 10 anos atrás tudo era mato, né, aqui no Brasil. Então, acho que desenvolver um trabalho autoral e autêntico demanda uma grande força e vulnerabilidade de permissão para ser, e para isso é trabalho interno. Então, eu me sinto muito honrada de ter aqui, e eu gostaria que você se apresentasse aqui para o pessoal da Elisa Marcelino, Claro. Contar um pouquinho do seu trabalho com a música, com a sensualidade, com o sagrado feminino. E gratidão, viu? Bom, eu sou Lili Angel, sou criadora das Melissas. Nós lançamos o nosso primeiro álbum há 17 anos atrás, então realmente foi o Bem primeiro... mais antigo ainda. Foi o primeiro álbum de músicas autorais, né, do Sagrado Feminino em português. Então a gente tinha, acho que 2 outros trabalhos com versões de músicas que já existiam em inglês, de outras pessoas que trabalhavam com isso, mas não era um trabalho musical. Eles gravaram essas versões porque justamente não tinha o que a gente cantar em português naquela época. E aí a qualidade musical não era muito boa, e como eu já trabalhava com música, eu fiz questão de fazer assim, um projeto com muito, muito, muito carinho, muito primor. O Sagrado Feminino, meu primeiro contato foi com 11 anos de idade.
Hoje eu estou com 37. E Nossa, você era um eu era um baby. baby. Eu já achava que era um baby com 20. Você começou com 11. Foi. Com 11 anos de idade, minha mãe me levou para um ritual de animais do poder. E eu me lembro que eu já gostava de livros, cristais, incensos. E aí, como ela Era percebeu que eu bruxa. estava gostando disso, ela me levou nesse trabalho e eu adorei. Eu falei, mãe, eu quero vir sempre. E aí a gente sempre ia juntas. A gente levava todas as minhas amigas do colégio. Eu lembro que eram 5 meninas dentro do carro, apertadinhas assim no banco de trás. E era uma bagunça super gostosa, sabe? Depois, com 14 anos, eu fiz um workshop de menarca e que a minha madrinha me deu de presente. E aí isso foi um marco na minha vida, porque nesse workshop de menarca, cada menina tirava uma deusa madrinha e a minha deusa madrinha foi Afrodite. Então, quando eu tirei a cartinha e falei, é Afrodite, todas elas gritaram, uau! Foi aquela comoção. E desde então eu já gostava de mitologia, já gostava da deusa Afrodite, o mito de Eros e Psique e tal. Mas desde então comecei a me dedicar mais, com mais atenção para essa deusa, que eu considero que foi ela que abriu o meu caminho no sagrado feminino. E ela é incrível, né? Depois, quando eu comecei a trabalhar com Tantra, sexualidade taoísta, Ioni Eggs, sempre ela está presente, né? E eu percebia o quanto que é importante a gente trabalhar a nossa sensualidade, a sexualidade como mulheres, de um ponto de vista do sagrado, né? De um ponto de vista da gente perceber que não existe espaço para culpa quando nós somos deusas, né? A gente vai experimentar o nosso corpo, a gente vai conhecer o nosso corpo, explorar todos os nossos sentidos, sabendo que isso é sagrado. E quando eu comecei a criar meu trabalho como atriz e bailarina e tal, eu criei a personagem Lily Angel, que hoje em dia é a minha persona principal. É com ela que eu me apresento sempre. Agora eu sou Lily Angel full time, 100% do meu tempo. Então, eu até te perguntar, eu tava montando aqui a arte, falei, nossa, eu vou passar uma vergonha, pergunto ou não pergunto, mas o nome dela é Lili mesmo? Porque daí eu fiquei pensando, pergunto, e me conta, é Lili mesmo? É Liliane? Como é que é o seu nome, de fato? Meu nome é Ana. Só foi há 10 anos, mas não sabe o nome da moça, né? Ó, tá de parabéns. Seu nome é Ana. Meu nome civil é Ana. E o que acontece é que todas as vezes que a gente passa por uma transformação, né, a gente pode criar um novo nome. Então, eu sinto assim que desde o processo de pandemia, o meu divórcio e a minha busca interna mesmo, eu sinto que chegou um momento mesmo de trocar, de ritualizar Trocar de isso, pele. trocar de pele. E aí eu estava morando em outra cidade, me apresentava como Lili, todo mundo estava me conhecendo como Lili e tudo mais. E aí eu falei, então eu vou assumir que esse é o meu nome a partir de agora e deixar a Ana no passado. Então, justamente é interessante a gente falar disso, porque a primeira coisa que impactou muito quando eu assumi esse meu lado sensual no palco foi o meu relacionamento com o meu ex-marido, né? Então, veio ciúmes, veio toda aquela... Mesmo que ele se achasse o cara mais desconstruído, visão aberta, cara que já viajou o mundo, ele ficou super preso nesse aspecto do ciúme, da posse, é a minha intimidade, você não pode mostrar o corpo, você não pode flertar com a plateia, uns absurdos assim. E aí eu tive que lidar com isso, né? Ó, eu não vou deixar de fazer o meu trabalho como atriz, como bailarina, como artista por causa da sua insegurança. Lide com isso, trabalhe com isso, veja até onde você consegue lidar, porque eu não vou deixar de fazer isso por sua causa. E aí, enfim, ele viu que ele não ia conseguir lidar, seguiu o caminho dele, e eu fiquei mais fortalecida ainda de que era isso que eu tinha que fazer. Ó, no mesmo mês que a gente conseguiu formalizar a separação, divórcio, tudo isso que vocês sabem que isso é uma coisa complicada, demora pra caramba. Exato. No mesmo mês, o meu perfil Lily Angel viralizou. Tudo orgânico naquela época, isso foi em 2011, né?
Naquela época não tinha essa coisa de você comprar seguidores, de você ficar impulsionando. Não, eu coloquei uma foto minha, uma foto sensual, com uma taça de vinho, assim, na frente do corpo e tal. E falei Eu lembro assim, dessa foto. é linda, né? Maravilhosa. Até virou capa de single, né? A Mulher Selvagem, a capa desse single é essa foto. E aí essa foto viralizou. De um dia para o outro, eu estava com 16 mil seguidores. E eu falei, olha só, é isso. Eu preciso falar para as pessoas sobre o que é essa transformação, sobre o que é se apropriar dessa sensualidade, né? Depois, um grupo de mulheres começou a debater e a questionar se o que eu estava fazendo não era a profissão mais antiga do mundo. Por quê? Porque eu tinha lançado um financiamento coletivo. E nesse financiamento coletivo, para gravar meu videoclipe, que chama Não Tente Me Parar, eu estava colocando as fotos que eu não podia botar no Instagram, porque não é permitido, né? Eu estava colocando as fotos lá, nesse canal fechado, para quem estava apoiando o projeto. Não, isso é prostituição, não pode. E aí eu fui lidar com a rivalidade feminina, porque quando uma mulher se liberta dessa prisão do corpo, da sensualidade e tudo mais, você pode se inspirar nela ou você pode vê-la como rival. Você entra como uma defensora do Vai na ferida. patriarcado dizendo que não pode. E eu tentei conversar várias vezes, eu tentei de várias formas estabelecer um diálogo com essas mulheres e não consegui. E aí veio a pandemia, esse grupo ficou bem distante do que eu estava fazendo, fiquei focando mais nas Melissas e na Lily Angel, me mudei de cidade, fiquei morando na praia, sabe assim? E aí, Adoro. agora esse retorno está sendo esse processo, assim, de ok, eu sou Lily Angel full time. Se as pessoas estão se incomodando, então vamos conversar sobre isso? Vamos trazer esse assunto aqui para a pauta, para as redes sociais? Vamos trazer isso para as músicas? Por que que essa sensualidade incomoda? Por que que ela é tão censurada? Né? Então, enfim, essa é um pouquinho da minha história. Acho que a partir daí a gente pode trabalhar as provocações, né? Nossa, com certeza. E realmente é uma grande atualização, né? Porque eu tava pensando aqui nessa semana, depois que a gente combinou, né, de fazer uma live juntas, eu tava pensando, poxa, a última vez que a gente conversou foi uma das lives que eu mais amei fazer e eu fiquei sentida de como eu perdi o Instagram antigo por conta das minhas fotos no artísticas super selvagens, lindas, maravilhosas, que foi denunciado como pornografia. Eu fiquei pensando, poxa, um dos materiais mais incríveis são essas trocas de lives. Eu lembro que uma das lives que eu mais curti fazer foi, acho que em 2021, eu lembro que eu ainda estava no outro apartamento, e foi aquela que a gente fez sobre a voz do prazer, e que foi fantástico o conteúdo. E daí essa semana, né, tava olhando lá o seu perfil, já conheci um pouquinho desse trabalho, mas eu não fazia ideia de tanta transformação e vivência. Eu sabia por cima algumas coisas que a gente fica sabendo. Eu admiro muito o teu trabalho de longe, que você já sabe, e a gente não sabe o que acontece por detrás dos bastidores para vir à tona esses assuntos, para vir à tona esses trabalhos. E é por isso que eu gosto e admiro muito, porque eu me vejo muito na sua fala, né? Principalmente não só na forma de pensar, mas de entender isso. Por que que a gente fala tanto do feminino, mas ainda assim, quando a gente vem trazendo questões da sexualidade, de romper os paradigmas, ou então abraçar totalmente aquilo que a gente determina como sombra, para a gente incorporar e viver isso, gera rivalidade, gera o conflito, gera todas as questões. Eu lembro muito quando eu colocava minhas fotos, né? E eu falava, e eu nunca vou esquecer que teve um post, né? Que eu falava assim, quando as pessoas me perguntam se eu não tenho vergonha na cara quando eu coloco uma foto nua. E daí eu escrevi um texto, né? Super assim, incrível, que viralizou também. E teve uma moça, uma mulher, que me falou o seguinte, né? Que, olha, eu até entendo isso que você está falando, mas precisa colocar foto nua para falar de sexualidade? E eu falei assim, meu amor, sexualidade é a forma como eu me relaciono com o meu corpo. E se esse corpo é meu e essa capacidade de sentir é meu, sensualizando, não sensualizando, provocando ou não provocando, ele é meu. Sim. Ele é autoral com a minha história. É a minha identidade no mundo, para além de todas as máscaras que a gente coloca
para ser visto pelas pessoas como mais inteligente, para ser mais atlético, para ser não sei o quê, para todos os personagens que a gente coloca e a gente teme assumir esse lugar de poder com o corpo tal como ele deseja se apresentar. Então é muito forte quando você me fala isso, porque não tem como não se identificar ouvindo a sua história, mas acima de tudo, né, eu acho que é uma provocação necessária para a gente tanto questionar. E esse é um questionamento que eu tenho levado há muito tempo por conta da minha história, principalmente porque quando você estava entrando no Sagrado Feminino, eu estava dançando, não tinha tanto essa conexão com o Sagrado Feminino, fui ter lá para os meus 20 anos, mas lá para os meus 11, 12 anos, eu comecei a dançar no grupo adulto. Fui convidada a dançar num grupo adulto, onde já estimulava muito da sensualidade. Então, eu fui ingressar num universo adulto, sensual e de hipersexualização muito cedo. Então, eu aprendi muitas coisas desde cedo, inclusive ouvia muito sobre mas você não tem corpo de mulher para uma menina de 12 anos, mas você tem que fazer isso, fazer aquilo, tal. E, devia ser boa, né? Porque convidaram, sabia interpretar, com certeza, né? Senão não tinham colocado. Né? Mas eu vejo os impactos disso, da hipersexualização, a importância de eu entender esse espaço da minha sensualidade, mas também esse questionamento do por que a gente está colocando um personagem e estimulando a sensualidade numa criança, mas os estereótipos também que a gente está colocando do que é ser a mulher sensual, mas calma lá, que eu levei alguns anos para entender que parecer ser sexual, sensual, não necessariamente significava sentir prazer, reverberar prazer. E essa foi uma das grandes desconstruções que eu fui passando ao longo dos anos, né, para eu voltar a encontrar qual que era o meu lugar sensual, para eu voltar a me identificar, porque eu brinco muito que eu era fodona que só se podia, né? Então eu sabia dançar bonito, eu sabia fazer caras e bocas, sabia rebolar, sabia muito agradar o outro, mas quando passava no meu corpo, mas que porra é essa anestesiada que tá acontecendo? Uma história de abuso, de violação, de repressão que estava contando, de silenciamento, né? E daí, com esse movimento do Tantra, da sexualidade, e desses desbloqueios, eu fui entendendo que o parecer ser não necessariamente era sentir. E que isso também não significava que eu não poderia me apropriar também dessa parte minha que eu comecei a renegar quando comecei a entrar no Sagrado Feminino. Porque no Sagrado Feminino a gente coloca a mãe como centro do universo. E sim, ela é, gente. Não vamos negar, não. É potente, maravilhosa. É. Mas existem todos os outros arquétipos. E enquanto a gente não lidar com essa sombra e essa dor da sexualidade, do prazer, do orgasmo, entendendo também que é algo extremamente potente, empoderador e espiritual, enquanto a gente não olhar para essa sombra, onde que está a culpa, onde que está a vergonha, tem algo de errado aí. E nos últimos anos, uma das coisas que para mim eu tenho me questionado muito, né, é também esse movimento. Tá bom, a gente precisa desconstruir e entender qual sensualidade nos empodera, entendendo que a gente pode usar de todas as nossos arquétipos, todas as nossas facetas, de ser sim a mulher sensual, a mulher, então, como a mídia prega, né, que vai saber fazer as caras e as bocas, que vai saber dominar, mas da onde que parte isso? Assim como uma mulher sensual é uma mulher que está ao naturale, entre aspas, aonde ela sente muito prazer, é magnética, sendo exatamente quem ela é, mas reconhecendo a potência de que ela pode se transformar e aceitar todos esses aspectos de sombra dela, se assim ela desejar vivenciar. Sim. O que está por detrás? E nesses estudos, né, eu comecei a estudar muito, né, a questão da sensualidade. Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Nadine Lee, que eu estou lendo recentemente um livro dela, né, que é A Sacerdotisa Sexual. É uma australiana bem potente, onde ela faz um questionamento muito forte sobre a questão da sensualidade, porque ela já traz em um outro nível, né, onde ela fala muito das deusas escuras, as deusas sombrias, no caso, e ela fala assim que a gente precisa tomar muito cuidado, que no lugar do empoderamento, com certeza a gente precisa explorar toda essa potência sensual e sexual que está dentro da mulher, tal como ela deseja se apresentar. Mas que existe uma ferida muitas vezes que é apresentado pelo patriarcado, onde a nossa sensualidade é moldada. E um dos caminhos de cura
E aí vai rompendo muitos aspectos do sagrado feminino, ao meu ver, né? Que ela fala o seguinte: enquanto você não olhar para a ferida com o seu pai, de entender que você está segura, protegida no próprio corpo, para manifestar toda a sua sensualidade, você pode ser a mulher mais sedutora, você pode ser a mulher também que recebe, você pode tudo. Mas enquanto você não tiver esse lugar de segurança e proteção de si, por si, e não quer dizer que você precisa perdoar pai, voltar a falar, se não desejar, mas é ressignificar a figura paterna dentro do sistema para que você possa transbordar. E por que eu estou falando tudo isso, né? Porque quando a gente fala de sedução, sensualidade e sexualidade, a gente não, muitas mulheres associam muitas vezes que é para, como que eu posso falar? Seduzir alguém, o outro. Né? E não necessariamente essa capacidade desse corpo estar sentindo coisas, tem uma necessidade de expressar, tal como se apresenta através do movimento, o olhar, uma respiração mais ofegante, uma voz direcionada, que a gente sabe que vai impactar o outro. E outra coisa, a gente só performar isso para seduzir a outra pessoa, porque em algum nível a gente se sente desconectado, que a gente se sente carente, a gente se sente desprotegido e está buscando. E daí eu ia te fazer essa pergunta, se você também consegue identificar da onde que vem a sensualidade, desses paradigmas que a gente vem encontrando, que sim, a hipersexualização do nosso corpo, e quais seriam para você também os caminhos, né, de como que a gente pode retomar uma sensualidade que seja nossa, e abraçar todos esses arquétipos que a gente pode apresentar enquanto mulheres sensuais que não se enrijece somente na puta ou somente na santa, mas que dança entre todos os arquétipos possíveis e inimagináveis. E como que a gente pode começar a lidar com isso? Eu já falei mais que a boca, né? Muito interessante. Eu anotei algumas coisas aqui justamente para me orientar, que você falou tantas coisas interessantes que aí eu acho que vai enriquecer. O meu caminho com a sensualidade não veio para performance. Na verdade, ele veio de sensibilizar o meu corpo. Então, o meu primeiro contato foi com o Tantra e o Taoísmo. E aí foi aí que eu percebi que eu tinha ainda muitas ideias relacionadas ao sexo que eram ultrapassadas. Aquela ideia de que a primeira relação tem que ser com uma pessoa especial, aquela ideia de que você não pode ter uma relação casual, sexo no primeiro encontro. Foram várias coisas que eu fui desconstruindo para mim, que fizeram sentido para mim. E aí tem uma coisa que o Tantra fala que me tocou muito, que em vez de buscar mais estímulos, procure se tornar mais sensível. E aí foi a partir daí que eu evoluí o meu caminho com a sensualidade, que é o que eu hoje ensino para as mulheres. Como sensibilizar os nossos sentidos, porque sensualizar não é seduzir, não é performar. É, na verdade, você entender o que você está sentindo, então você perceber o que você vê, o que você ouve, o que você sente com o tato, o que você sente com o paladar, né? Então, 5 sentidos e conseguir cada vez estar mais sensível neles. Então, e muitas vezes os nossos sentidos, eles estão bloqueados e poluídos pelo excesso de estímulos que existem aqui no ambiente que a gente ocupa. Então, em relação ao sexo, por exemplo, vai ter a pornografia, que é um excesso de estímulo, assim, imenso, principalmente a pornografia mainstream, né? Em relação ao paladar, a gente vai ter essas comidas fast food super condimentadas que mal você consegue perceber os ingredientes que estão ali. Em relação à visão, a gente vai ter esses outdoors, essa poluição visual, ou mesmo as redes sociais, o tempo todo querendo chamar a sua atenção. Aí, em relação a ouvir também, quantos momentos de silêncio nós cultivamos? A gente liga a televisão, liga o rádio, liga a música e daqui a pouco você tá com aquele monte de barulhos ali só para você não se sentir no silêncio, sozinha e tal. Então, primeiro passo seria isso, despoluir os nossos sentidos desse excesso de estímulos para que aí a gente volte a sentir exatamente cada um desses sentidos, conseguir perceber e ter a coragem de sentir, porque o corpo foi tão domesticado para ser moldado e controlado, né? Não só pelo patriarcado, pelo capitalismo, enfim, né? Por
esse grupo oligárquico que controla tudo, ele foi tão moldado e domesticado que a gente esqueceu como que a gente conversa com o nosso corpo. O que que eu estou sentindo? O que que eu A quero? sabedoria inata. Exatamente. Que é o que a mulher selvagem está querendo falar para a gente. Volte a sentir, volte a ser essa loba, volte a ser selvagem, né? Então, para mim, a sensualidade vem dessa pesquisa, vem de eu Sim, tirar total. esses excessos, conseguir entender o que eu estou sentindo, e aí não vai ser uma performance para seduzir o outro. Não vai ser uma performance que eu vou usar no palco. Ela pode ter esse produto final, mas mesmo os meus shows, mesmo os meus trabalhos como artistas, eles não estão aqui moldados para que aquela pessoa olhe e ache bonito. Sim, para que ela se sensibilize também. Então, como que eu posso usar a arte sensual para sensibilizar aquelas pessoas? Até quando eu produzo as fotos, até quando eu faço os meus vídeos, as músicas, tudo é para sensibilizar, é para tornar a pessoa mais sensível, que eu chamo isso de eros virtuoso. Enquanto o eros vicioso é aquela pulsão erótica só para ter prazer momentâneo, satisfação rápida, e ela faz que nem o sugar blue, né? Quando você come muito doce, você sente aquela energia e daqui a pouco cai rapidinho. Exatamente. E uma relação sexual que é virtuosa, que tem um eros virtuoso, ela também é muito potente, muito criativa. É através da relação sexual que você pode gerar uma vida, né? Então, eu saio normalmente querendo compor, querendo dançar, saio empolgada, porque Nutrida. isso, porque o meu eros foi nutrido, porque eu estava com o meu corpo ali todo presente. Então, eu fico sempre pensando nisso, que a mulher sensual, a mulher que ela tem a coragem de sentir, ela vai sensibilizar as pessoas que entrarem em contato com ela. Enquanto a mulher que está performando uma sensualidade para ser agradável ao outro, ela está colocando uma etiqueta de preço em branco, falando assim: fala para mim qual é o meu valor. E isso não é empoderamento. Isso é o contrário. Então, se eu falo para você, a receita para você ser sensual é você comprar um salto alto e um par de meias 7/8, eu estou colocando essa etiqueta de preço, entendeu? Se eu falo para você ser sensual, você tem que usar batom vermelho, eu estou dizendo isso. Essa etiqueta de preço ainda está aqui. Agora, se eu falo para você que para você ser sensual, você tem que ter a coragem de sentir, aí vem. Vão te chamar de louca! Louca, você não sabe do que você tá falando, não é? E eu acho que é Meu, esse lugar da sacerdotisa que vem trazer esse novo paradigma que eu hoje me coloco. Então, um livro que você falou do livro da sacerdotisa sexual, um livro que fez um grande impacto na minha vida foi A Prostituta Sagrada, que coloca... É um livro antigo, mas que ele fala disso. É Nancy Waits, alguma coisa assim, Ela não é? mesma, ela Ah, mesma. não vou lembrar. É muito potente, é lindo. É incrível porque ela fala que essa ideia da mulher dedicar a sua primeira relação sexual no templo de Afrodite como uma oferenda, coloca em xeque várias ideias do que a gente acredita. Nossa, isso é coisa de puta, isso é errado, olha que absurdo, coisa ultrapassada, antiga. E, na verdade, a gente poderia pensar o seguinte: se eu sou uma mulher sensível, se eu sou uma mulher que me conecto com todos esses sentidos, imagina quem entrar em contato com isso, comigo, através de uma relação sexual. Como que isso pode ser transformador para a pessoa? Porque estamos tão mecânicos no nosso ato sexual, tão moldados, né, por uma série de performances, que quando a gente realmente se conecta, isso vai fazer diferença na vida da pessoa. Imagine só o que é ser essa sacerdotisa. Então, esse tipo de encontro com o masculino ou feminino, não importa, né, o afeto que a pessoa tem, esse tipo de encontro é curador. E eu acho que, inclusive, um dos erros do sagrado feminino, por isso que eu tenho falado muito sobre o verdadeiro sagrado feminino, é excluir o masculino de todos esses processos. Como é que a gente vai falar sobre ser uma mulher sensual? E na arte a gente fala isso muito, né? A arte,
ela tem a ideia do artista, mas ela muda a partir do momento que tem um observador. Então, como que a gente vai falar dessa mulher sensual sem a gente desconsiderar que as outras pessoas vão ver? Você acha que ninguém vai perceber que você está com a deusa interior desperta? Claro que vão perceber. Vão perceber o seu brilho. Vão perceber o seu brilho nos olhos, vão perceber a sua Kundalini, o que você quiser chamar. Magnetismo, pessoal. Exatamente. Então, não tem como a gente querer trabalhar o sagrado feminino excluindo os homens de todo o processo, excluindo o observador de tudo isso. Então, sim, o meu perfil Lily Angel lá aqui no Instagram, ele tem muitos homens e eu converso com eles. Quando eles vêm me perguntar se eu vendo fotos nuas, eu faço um trabalho de conscientização. Eu falo, olha, o meu trabalho é esse, a minha proposta é essa. Se é isso que você está procurando, eu acho que você vai encontrar em outro lugar. E tem muitas opções para você procurar. Mas aqui eu estou falando... Aí muitos deles falam, nossa, nunca ninguém conversou comigo assim. E viram fãs. Alta taxa de conversão. E, sabe, Lili, para mim é muito forte a gente falar disso, porque falar do masculino, sim, a gente precisa lidar com o gênero. Afinal de contas, pode ser também, milenarmente, uma das questões que mais levou à violência e à repressão sexual das pessoas com útero, mas a gente não vai acabar amanhã, vai destruir tudo e não vai ter os homens. Esse masculino vai estar aí, seja a energia masculina, ou seja o gênero masculino. E a gente precisa aprender a relacionar com eles de um lugar de saúde, de estabilidade, reconhecendo essa força dentro da gente para poder se relacionar, para sair desse círculo vicioso que, para mim, quando a gente entra muito na culpabilização, na dificuldade de integrar, né, de vítima e abusador, que um se retroalimenta, mas nunca rompe o círculo da dor. Né? E para mim é muito forte quando a gente fala isso, por quê? Porque a gente não gosta de ouvir que a vítima muitas vezes também pode se tornar uma abusadora quando não lida com as suas feridas. Então, quando a gente rechaça muito o outro, sem a gente perceber, a gente começa também a direcionar a nossa dor e a machucar as pessoas ao nosso entorno. Isso. Então, e para mim isso veio muito esse conhecimento, principalmente quando os meus sobrinhos, que até então se identificam como meninos, né, nasceram. E eu comecei a perceber o quê? Não, tudo bem, a gente tem séculos e séculos de patriarcado que tem maior repressão sexual e, no entanto, ainda assim, quem cria esses meninos na nossa sociedade são as mães. E a gente também tem uma parcela e uma responsabilidade de ensinar através de que eles possam amar e respeitar as mulheres, o corpo das pessoas com útero, de um lugar de amor e não de temor, de medo, de raiva, porque precisa ser. Não, porque somos humanos e a gente merece esse contato de amor, carinho, respeito, de prazer. E para isso demanda que a gente rompa o ciclo da dor que se retroalimenta. Porque sem perceber, a gente se torna a abusadora de uma nova geração ou das pessoas que estão ao nosso entorno. E para mim é muito forte também quando a gente traz essa questão da sensualidade, porque para mim a sensualidade a todo momento é sim o observador e nós, e esse reconhecimento. E para mim eu gosto muito no Tantra quando a gente fala sobre a arte da penetração, que não é só pênis e vagina. Depois eu não sei por que o Instagram fica puto da vida comigo, né? Tudo bem, paciência. Que a arte da penetração é exatamente essa capacidade dos nossos sentidos que estão totalmente conectados ao nosso chakra sexual, à nossa base, ao nosso lado mais instintivo, que é essa capacidade que a gente tem de penetrar, seja através do olhar, seja através da nossa voz, seja através do nosso toque, do nosso movimento, daquilo que a gente quer expressar, seja no palco, seja na cama, seja em qualquer ambiente que a gente se encontre, e ao mesmo tempo ter essa capacidade de ser penetrado. É da mesma forma que a gente está aqui e outras mulheres estão ouvindo agora, vão ouvir depois, cada informação que a gente está falando, a forma como a gente está se comunicando, está criando informação dentro, para quem está recebendo através dos ouvidos, da visão. E o corpo está se transformando, o corpo está sentindo algo e ressignificando. Isso também
A gente brinca muito, eu brinco com as minhas alunas, que é uma super orgia gostosa, energética, é só vocês que não estão ligados, mas está rolando. Que a gente vai sentindo esse prazer, vai sentindo essa vontade de falar, essa vontade de comunicar, de criar e desconstruir. Para mim, na época que eu dançava, né, isso eu tinha o quê, né? Eu dancei 10 anos da minha vida, comecei muito jovem, né? Dancei até os meus 20 anos. E eu lembro que antes de passar, eu tive o meu primeiro abuso sexual aos 9 anos de idade, depois com 18, quando estava morando fora. Mas eu lembro que uma das coisas que eu mais sentia a excitação e que me motivava a dançar, isso é uma sensação orgástica, né? Que eu sinto até hoje, que reconectou, era a minha capacidade de, no palco, um simples olhar, um simples movimento, mesmo eu não estar dançando uma dança sensual, movimentos sensuais, isso me lembra muito uma das minhas performances, que era o xamã. E naquela época eu não era xamânica, gente, vai vendo, né? Que a gente acendeu um monte de vela, um monte de incenso, e chegava... E era uma música muito, né, que mexia e reverberava com todos os sentidos da plateia. E eu lembro que chegava em determinados momentos que eu sentia claramente aonde que meu corpo estava emanando a energia para penetrar essas pessoas, o corpo inteiro, e o quanto que a reação delas estimulava e gerava uma série de sensações no corpo. Perfeito. Isso também é sensualizar. Só que a gente está tão nesse paradigma do que tem que ser, que a gente esquece que, tal como a gente se apresenta, é sensual à sua maneira. A gente pode, sim, com certeza, né? Não que precisa ser performático a ponto de estar desconectado do sentido. E essa é uma das grandes críticas que eu tenho, que é parecer ser sexual e se objetificar somente, mas ali dentro não está sentindo nada. E, na verdade, a gente também pode, aqui dentro, identificar, colocar um batom vermelho, colocar um vestido mais sensual, mais decotado, mais curto, ou não, pelada ou com artefatos mais insinuantes, é o quanto que a gente está conectado com esse corpo a sentir. E como no nosso dia a dia a gente está sendo penetrada constantemente daquilo que a gente deseja ser penetrado. E eu gosto muito dessa fala principalmente porque a gente está intoxicado. As pessoas querem ter maior libido, maior desejo, mas não percebem o quanto estão totalmente desconectados dos seus sentidos. Isso. E os sentidos, eles estão conectados com o nosso útero. Isso. E com todo o nosso assoalho pélvico, com todas as nossas genitais no nível de sistema nervoso. Só que a gente não quer tocar o corpo, a gente não quer ouvir algo, a gente não quer se dar permissão de movimentar e ver o que acontece nesse corpo quando a gente se dá permissão de soltar. Para mim é muito forte isso. E quando a gente começa a entender isso, para mim faz muito mais sentido, por exemplo, como você falou, né, a deusa Afrodite. Porque a gente sabe também que até mesmo no estudo arquetípico, embora ela seja a deusa da sexualidade sagrada, e é muito legal sempre lembrar para as pessoas que estão ouvindo, né? Que talvez já saibam, mas eu gosto sempre de reforçar que quando a gente fala sexualidade sagrada, não é porque a gente exclui o profano, é porque a gente já compreende que o profano, tal como se apresenta, ele é sagrado. Exatamente. Porque o Tantra, a sexualidade, ela não exclui nada. Quem exclui são as castrações da nossa mente. E olha só que incrível, porque a Afrodite, então, ela vem apresentando pra gente muito das figuras dela, né, que chegam até nós hoje, tem uma espécie de domesticação, até travei a língua, né, patriarcal. E, no entanto, quando você começa a estudar de verdade essa deusa, ela está falando de toda a capacidade do erotismo, da capacidade de sentir, estar presente no corpo e se permitir transbordar. Exatamente. Quando a gente olha para essas sociedades antigas, né, matrifocais, principalmente, a gente vê mulheres conectadas com o corpo e movimentando a sua pelvis, movimentando a sua kundalini, a sua energia sexual, para trabalho de parto, para terem orgasmos mais profundos, mas também práticas espirituais. Qual é a forma que a gente tem de conectar a nossa intuição, que a gente busca tanto no sagrado feminino, mas como que a gente sabe, então, que a intuição é verdadeira e se não é o nosso trauma e o nosso ego falando? Precisa passar no corpo, precisa estar conectado no sentir. E eu ia te perguntar exatamente isso, né? Se na sua visão, né, o instinto, a sensualidade, o corpo,
ele está conectado com a intuição. E se... Quais seriam para você, né? Depois que eu falei mais que a boca aqui, que eu me empolguei, me inspira muito. Como que a gente pode dar alguns passos em direção a essa reconexão no nosso dia a dia? De como a gente pode cultivar essa sexualidade sagrada, conectada, sem excluir aquilo que nos gera culpa. Porque é muito fácil, às vezes, né? Ai, nossa, é estranho, essa mulher que tá fazendo todo esse movimento, né? Que às vezes eu ouço muito quando eu coloco as práticas de alquimia sexual. Você não tem vergonha, não, de ficar rebolando? Vergonha não tem, né? Vergonha tem de quem fala essas coisas, mas... né? Por que que a gente não pode abraçar aquilo que a gente tanto nega? Como que a gente pode olhar para isso? Para essa sensualidade no nosso dia a dia e como maneira de reconectar com o nosso corpo e a nossa espiritualidade. Fez sentido? Porque, né? Eu gosto de viajar. Eu acho que... Não, eu super entendo, assim, porque da mesma forma que muitas vezes, quando a gente vai se expressar, a gente tem receio de incomodar. Ah, será que eu falei alto demais? Será que eu falei alguma coisa que eu incomodei? A gente também, às vezes, tem esse receio. Será que eu fiz algo que incomodou alguma mulher, né? Eu fui aqui sensual e aí, de repente, incomodei ela. Posso ter gerado um desconforto ali no casal, né? O marido achou alguma coisa, blá, blá, blá. Então, eu entendo esse receio que a gente tem de se expressar. E eu acho que quando a gente... Até uma coisa que vai, de repente, arrematar um pouco um bocado do que você falou, quando a gente consegue olhar para as polaridades e conseguir integrar isso melhor na gente mesmo, então, o que é o sagrado, o que é o profano, o que é o feminino, o que é o masculino, o que é o corpo, o que é a intuição, aí a gente consegue entender melhor o caminho da autoobservação. Porque eu não posso falar para uma mulher, falar assim, ah, vai fazer um striptease, né? Não, você se sente confortável, você quer testar esse limite, você quer experimentar, e aí ela vai experimentar e vai chegar à conclusão dela, né? Uma vez eu dei uma aula de striptease e todas as mulheres, nossa, elas arrasaram demais, várias idades, mulheres super diferentes e tudo mais. E aí teve uma que ela arrasou muito na performance, mas ela falou que ela não queria que filmasse, que postasse o vídeo, porque ela, por causa do trabalho dela e não sei o que, eu falei, tá tudo bem. Ela estava cheia de receios por causa disso. Eu falei, tá tudo certo, é um limite seu. Você quer fazer isso, você quer se expressar, você quer dançar e tudo mais, você não quer fazer isso para a gente postar, para a gente filmar e colocar no grupo de WhatsApp, tá tudo bem, não tem problema. Então, a gente também respeitar e reconhecer o limite de cada uma, né? Ah, uma vai ter problema no joelho, então ela vai limitar a movimentação dela, por exemplo, né? Então, até quando a gente for pensar em feminino e masculino, eu acho que isso dá tanto mal entendido quando a gente fala sagrado feminino. Na verdade, a gente está falando do quê? A gente está falando sobre ser mulher? A gente está falando só para mulheres? A gente está falando só para pessoas que têm útero, né? E aí, quando a gente olha energeticamente, na verdade, a gente vai bem mais fundo. A gente tem uma energia yin, a gente tem uma energia yang. A gente pode relacionar isso com feminino e masculino? Pode. Mas mais legal foi o que você disse, penetração. Então, sim, a energia yang é uma energia de penetração. E quando o meu olhar é yang, ele penetra. Quando a minha movimentação é yang, né? A gente fala no teatro de atravessar a cortina, que seria aquela quarta parede do palco, né? Conseguir penetrar mesmo na plateia, isso é yang. Então, nós mulheres precisamos sim parar de ter esse receio de falar da energia masculina, parar de ter esse receio do masculino, porque tem as feridas, tem tudo isso, mas então vamos olhar para elas e vamos nos responsabilizar por elas. Os abusos, os traumas, porque mudar o passado a gente não vai conseguir. Mudar a história da humanidade, nós não vamos conseguir. E a gente também não vai estabelecer uma guerra onde agora as mulheres que mandam. A gente não vai... Porque na hora que o jogo virar, bicho... Porque na hora que virar, ó... A gente não quer fazer isso, a gente quer uma parceria, né? Então, se queremos parcerias, não importa se você é homoafetivo, se você é hétero, não importa isso. Se queremos parcerias, a gente precisa lidar com a nossa energia yin e com a nossa energia yang. Inclusive, mulheres que são muito na polaridade yin não conseguem criar. Você não vai ser uma mulher criativa se você não tem energia yin e yang equilibradas em você.
Você não vai. Você nunca solta. Exatamente. Você nunca vai soltar para o mundo, vai ficar só no seu mundo interior, e aí vem a intuição que você disse, né? Quando eu penso em intuição, eu também penso que é um alerta do meu corpo. O meu corpo pode intuitivamente me dar um arrepio. E esse arrepio pode ser um sinal. Opa, é para eu ir por ali ou não é para eu ir por ali? Esse arrepio está me falando o quê? Quanto mais eu me conecto com o meu corpo, quanto mais eu converso comigo mesma, mais eu vou estar apta a ouvir a minha intuição. Então, o caminho da sensualidade também vai englobar isso. Só que enquanto nós temos 5 sentidos mais tangíveis, a intuição, que é o nosso sexto sentido, ela vai ser mais intangível. Então, a gente precisa primeiro passar por esses 5 passinhos antes da gente conseguir ter a confiança de que eu estou ouvindo a intuição mesmo e não estou ouvindo uma voz de sabotagem, uma voz de autocensura, uma voz que está falando para eu não ir lá porque está com medo, entendeu? Ai, a pessoa tá me julgando. Eu tenho certeza que tá olhando pro tamanho dos meus peitos, tá olhando aqui pro tamanho da minha bunda. Ai, o que o outro vai pensar? Isso é a voz da autocensura, né? E a voz da autossabotagem, ela vai falar de medos, né? Ela vai falar, não abre aquela porta, eu não sei o que tem lá atrás. Eu não sei se tem um monstro terrível. E a gente, muitas vezes, vai confundir essas vozes com a intuição. Então, para a gente ter certeza se é intuição ou não, a gente precisa purificar os 5 sentidos, o corpo, e aí sim a gente vai conseguir comunicar melhor, né? Ter esse canal mais limpo ali. Então, outra coisa que eu acho legal é que a gente perceber que sagrado e profano não estão separados, porque se a gente até olhar a nossa biologia, a nossa fisiologia, nós temos um canal aberto para a Terra, né? E temos um chakra voltado para o céu. Então, quando a gente dança, quando a gente conecta o nosso corpo, balança a nossa pelvis, faz um pompoarismo, né? Tudo isso a gente está conectando céu e terra. Esse canal no corpo das mulheres, ele é um canal direto. Então, a separação do sagrado e do profano, ela é uma ideia cartesiana. Ela é uma ideia que veio para a gente compreender melhor o que é o espiritual e o que é o profano. Mas não é para separar os dois. Da mesma ideia que quando a gente fala entre alma, mente e corpo, não existe um sem o outro. Você já viu alguma alma? É tudo só. Você já viu alguma alma andando por aí? Uma alma penada, né? Um espírito? Você já viu uma mente andando por aí? Na verdade, não. Eles estão juntos e o paradigma a gente divide para entender, mas eles só existem quando eles estão juntos. O corpo, a alma e o nosso sentir, a nossa mente, tudo isso são coisas que vão estar ali misturadas. Aí, na hora de eu me auto-observar, de eu me estudar, eu vou anotar tudo e vou falar, a minha sensação é essa, o meu sentimento é esse, a minha emoção foi essa, eu pensei nisso. E aí eu olho para isso tudo e percebo, tudo isso está acontecendo dentro de mim. É um caldeirão, né? Que nem você falou, morgia gostosa. É um caldeirão de coisas que está acontecendo dentro de mim. E eu só estou separando para compreender melhor. Então, tem esses dois lados, né? Mas sagrado e profano fazem parte da mulher plena. Por isso que é nem puta e nem santa. Porque a gente vai ser sexy, a gente vai ser vadia, a gente vai ser vulgar. E tá tudo bem, tá tudo ótimo. Isso faz parte... Abraça a causa e vai! Isso faz parte de testar os nossos limites, né? Então, você vai experimentar usar uma meia 7/8 e vai ver se funciona para você, se faz sentido, né? Aquilo, se te faz sentir alguma coisa. Por exemplo, eu gosto muito de lingerie. Para mim, eu gosto da textura, eu gosto do aspecto estético. Até mesmo quando eu vou produzir fotos, eu gosto de ver como o meu corpo muda. Eu gosto de ver, por exemplo, se eu tiro uma foto no meu período menstrual, como que eu fico mais redonda? E que legal que é isso. Se eu tiro uma foto em outro momento da lua, no meu período fértil, como que o meu corpo mudou? E quando eu estiver bem velhinha, com meus 70 anos, eu vou mostrar para os meus netinhos
que eu era daquele jeito. Olha só, a vovó era assim. E depois vou tirar foto velhinha também, com cabelo pintado de verde. Sei lá qual vai ser a doideira que eu vou fazer no futuro. Mas eu também quero mostrar que o corpo envelhecer naturalmente é lindo, é maravilhoso. O corpo ele é tão plástico e tão fantástico. Por que que a gente vai querer só corpos jovens mostrando sensualidade? Não importa o tamanho, não importa a idade. Todo corpo é sensual. Todo corpo é sensual. Porque ele sente. E essa pesquisa eu quero fazer comigo. Eu quero fazer isso com o meu corpo. Por exemplo, o grupo de Sagrado Feminino que eu conduzo hoje, presencialmente, são mulheres que estão passando ou já passaram pela menopausa. O que que a gente está trabalhando? O fortalecimento do assoalho pélvico. É isso que a gente está trabalhando. E aí, qual é a grande dor delas? Elas sentem prazer, mas elas estão sentindo que a lubrificação está diminuindo. Então, o que que a gente vai buscar? Os lubrificantes naturais, feitos à base de óleo de coco, feito com cannabis, para que elas possam continuar vivendo o prazer delas nessa nova fase. E aí a gente vai ficar tentando colocar hormônio sintético para elas ficarem mais jovens, chip para elas ficarem jovens, ficar perseguindo... Modificar inteiro. Ficar perseguindo uma juventude que não existe mais. Não, nós vamos coroar essa fase. Essa fase é da fase da mulher sábia, é a fase da deusa rainha, né? Então é um outro momento da vida agora. E a gente precisa abraçar isso, contemplar isso. Esse corpo é sensual. Esse corpo aqui, que não sangra mais, ele está pleno de sentir. E mulheres, clitóris não envelhece. Clitóris continua ali, ó, funcionando a vida inteira. Ao contrário, por exemplo, dos rapazes, que muitas vezes vão ter um problema de disfunção erétil. Porque no Tantra, né, a gente fala isso, que é interessante que você não ejacule muito, que você guarde a semente, que você guarde essa energia vital para que você mantenha mais longevidade. E com a nossa pornografia mainstream, que só fala para os caras, né, que o ápice da sexualidade é esse, né, é a ejaculação, eles ficam desperdiçando a energia vital deles. Olha como é importante um diálogo, né, entre essa parceria, né, que muitas vezes se estabelece ali. Falar para ele, cara, tá tudo bem se você não chegar na ejaculação, tá tudo certo. Faz esse orgasmo ser transcendental, faz esse orgasmo reverberar nos seus sentidos e tal. Então, eu acho sim que a gente tem que incluir os rapazes, porque senão nós vamos virar mulheres incríveis e os caras assim, ó, muito abaixo, muito abaixo. A gente tem que, de alguma forma, estar trocando o tempo todo com eles. Senão... Sim. Não, total. E eu gostei muito, principalmente, da sua... toda a sua fala, né? Mas principalmente essa, porque eu também, quando eu trabalho, principalmente com as mulheres que já estão entrando no climatério, na menopausa, a gente vê ainda, às vezes, uma busca, até mesmo a gente de 30, 40, 50, não importa o quanto que é reforçado dentro da nossa mente, que a gente precisa ter eternamente nossos 20 anos, como se só é belo se a gente permanecer sempre jovens, puras, inocentes, com essa jovialidade, essa necessidade de descobrir o mundo, mas que ainda não desenvolveu aquela sabedoria, né, das lobas amadurecida de quem já vivenciou muito, adquiriu uma experiência ao longo da vida, onde o instinto e a intuição estão te indicando os sinais constantemente daquilo que é bom, aquilo que te serve somente a você e não do que nos disseram. E eu gosto da sua fala porque às vezes a gente quer, então, o corpo está se transformando a cada setênio. Hormonalmente, nosso corpo se transforma e a gente quer continuar tendo a mesma libido, o mesmo desejo, a mesma resposta que o nosso corpo tem aos 20 anos. Não é possível. Um corpo também que nunca é tocado, ele não vai responder de um corpo que sempre se toca. Um corpo que está amadurecendo, ele vai ter seus altos e baixos e transformações sexuais. Mas isso não é perda de potência, na verdade é a otimização e transformação para você estar cada vez mais integrada numa sexualidade e numa sensualidade que é própria, única e exclusiva nossa. O problema é gerado quando a gente tenta reproduzir algo que não está conectado com o processo do corpo. Isso não é diminuição. Nem no mesmo mês
o nosso hormônio vai estar igual, né? A nossa libido não vai estar igual. Pode ser que no período pré-menstrual, pode ser no período da lua nova, a mulher se sinta mais recolhida. E tá tudo bem, não tem problema. É outra energia, é outra forma. Sim, total. E a nossa sensibilidade sensorial, sensual, ela se modifica a cada fase. Tem fases que a gente está muito mais auditiva, outra é muito mais o tato, o paladar. É importante a gente olhar. Antes de encerrar, eu só queria dar uma deixa final com relação aos homens, e onde muitas vezes a gente quer excluir o processo deles, mas é importante não só a gente se transformar, mas integrar eles também. Porque, por exemplo, eu me relaciono majoritariamente com homens. Como é que eu vou deixar um homem adentrar meu corpo se eu internamente eu temo, no nível inconsciente, que existe um predador à minha frente, um possível abusador à minha frente? Como é que eu me rendo a vivenciar esse prazer? Será que eu vou me entregar, mesmo se eu me pôr no papel, né, da mulher sedutora, da mulher que sabe tudo? Se aqui dentro o meu sistema está cheio de informação de que esse homem, pelo fato de ser um homem, de carregar uma energia masculina, mesmo que me ame e eu ame, se em algum nível eu acreditar que ele é um possível abusador, meu corpo não se entrega. Meu corpo não se rende. E não é só o corpo da Elisa, mas é de todo um coletivo. A vagina, ela não se abre, ela não se lubrifica, ela não se relaxa. Nós, mulheres, mensalmente, principalmente as mulheres menstruantes, né? A gente tem um relaxamento pélvico e de liberação na menstruação. Sim. E uma das grandes causas, inclusive, dos homens terem disfunções sexuais à medida que vão envelhecendo, amadurecendo, é a pornografia, a tensão da musculatura pélvica, porque eles vivem constantemente com a pelvis tensa, sustentando a negação emocional e a memória celular de raiva, culpa, medo, insegurança, principalmente da performance sexual para manter o pênis ereto. Eles trancam bem o cu, trancam bem a mandíbula para bater o ritmo certo e para ter o pênis o mais ereto e a aparência maior. Então, é óbvio que vai ter uma disfunção, porque ali não está havendo uma passagem do sangue, não está havendo ativação do sistema nervoso, a musculatura está tensa. Então, olha só, a gente só sobe essa energia para o coração, a gente só expande essa energia e entra nesse estado de penetração e ser penetrado, porque sim, energeticamente, fisicamente, a gente penetra o homem, e aqui não necessariamente é pênis e ânus, pode ser também, com certeza, mas as mulheres penetram tanto quanto são penetradas. Só que para fazer tanto um quanto o outro, e essa é uma dança extremamente sensual, a gente precisa de vulnerabilidade para ser, que é exatamente o nem puta nem santa, apenas você. Arrancar todas as máscaras para voltar. Faz sentido? Porque agora eu fiquei viajada, né? Ai, a insegurança. Faz todo sentido. É muito incrível. Já pensei em milhões de coisas para falar, mas acho que o nosso tempo acabou, né? Tá acabando. Ó, agora já vai ficar o convite para mais e mais lives, né? Eu me empolgo bastante e, Lili, eu admiro muito o seu trabalho. Realmente é uma honra você ter disponibilizado uma hora para estar aqui comigo, conversando aqui no meu Instagram. Eu admiro muito o seu trabalho, tanto quanto cantora, um trabalho, né, do sagrado feminino convencional, mas também do sagrado feminino disruptivo. Porque eu acho que, não que as outras gerações não tenham, mas eu acho que, para mim, Elisa, uma mulher de 33 anos, ver esse desenvolvimento, essa transformação ao longo de uma década, de uma pessoa que tem uma faixa etária mais semelhante à minha, é entender também que eu não estou caminhando sozinha, mas que existem outras pessoas que têm visões geracionais parecidas e que estão disponíveis a vulnerabilizar e a romper esse dogmatismo, a trazer uma nova consciência e comunicar isso para o mundo, que demanda muita coragem, vulnerabilidade e sensualidade. Porque se não passar no corpo, não tem como comunicar com profundidade, né? Porque, pelo menos é o que eu acredito. E quando eu olho para você, eu vejo isso, então eu me identifico pra caramba. Então, realmente, eu agradeço de coração a sua disponibilidade, a sua abertura. E sinta-se convidada a sempre participar aqui, porque realmente é sensacional. Viu? Gratidão. Pode me chamar sempre, eu agradeço muito o convite. E só finalizar dizendo que é isso. Não
não, nenhum desenvolvimento pessoal, nenhuma arte faz sentido se a gente não compartilhar. Então, que a gente possa compartilhar sempre tudo aquilo que a gente aprende. E sim, você não está sozinha. Pode contar comigo sempre que quiser. Um Ah, beijo. perfeito, então. Tchau, tchau, meninas. Tchau, tchau, Gratidão obrigada. e até breve. Até. Tchau, tchau.